Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que é um espaço para um bate-papo com líderes de marcas e executivos de grandes empresas. A gente discute negócios, tendências, inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, sou jornalista, estou ao lado aqui do Igor Ribeiro, o editor do Estadão Mídia e Marketing. Estamos juntos nessa temporada que está focada em mulheres que estão transformando o mercado e moldando o presente e também o futuro da comunicação, né, Igor? É isso aí, Rita. E a gente está aqui hoje com a Maria Fernanda Albuquerque da Havaianas. Oi, Mafê, obrigado por aceitar o convite. Muito boa tarde, Igor, Rita, super obrigada pelo convite. Eu vou ler aqui uma pequena biografia aqui da Maria Fernanda para apresentar ela para vocês. Então, a Maria Fernanda ou prefere Mafê? Mafê. Mafê? Ela está na Havaianas desde 2020, quando entrou como diretora global de branding e comunicação, e já no finzinho de 2021 foi promovida a vice-presidente global de marketing. Antes, a Maria Fernanda Mafê teve uma longa carreira na Ambev, onde chegou ainda em 2007 como gerente de marca para Boêmia e Original, e chegou a diretora de marketing no Brasil. Antes disso, esteve por 6 anos no marketing da Vivo. A Mafê se formou em marketing, se especializou e fez MBA na área e em outras disciplinas relacionadas no Brasil e no exterior. Isso. E já foi uma influenciadora de viagens. Já foi. Ou ainda é? Não, já fui. Hoje é só na conversa. A gente vai descobrir, vamos falar mais disso aqui mais pra frente. Mas obrigado de novo por vir, vamos começar esse bate-papo. Ô Mafê, você lidera uma das marcas brasileiras que são mais reconhecidas no mundo, né? A gente também reconhece a Havaianas como algo brasileiro, do qual a gente se orgulha muito, né? Quais são as delícias e as dificuldades desse desafio? A delícia é um orgulho. É o que eu tô vendo o orgulho em você, né? Fazendo a pergunta. Eu acho que... o fato da marca representar de forma tão profunda o povo brasileiro é muito gostoso, né? Assim, ela tem uma conexão de fato, assim... que eu já imaginava, mas eu fui descobrindo conforme trabalhando com a Havaianas, que é um negócio muito impressionante. Assim, o brasileiro tem uma paixão pela marca e uma ligação, uma conexão, quase como se fosse dele mesmo, né? E no fundo é. Eu acho que os desafios, não é simples você ampliar o olhar da marca, né, para valores. Eu acho que talvez esse seja o grande, transferir valores mesmo de marca para frente, mostrar como a gente é como povo, né, para todo mundo, e talvez consistência seja um grande desafio do marketing atual, né, assim, essa história hoje de ter muitos meios, muitos países, muitas formas de descida, né, de entender, de desdobrar a marca, tem sido cada vez mais desafiador, acho que para todo mundo, né, mas pra gente que a gente tá em muitos lugares do mundo, eu te contei, são 130 países, né, garantir essa consistência, esse alinhamento, e com tantos meios, tantos mídias, tantos mercados, não é simples. É aquela questão de crescer, mas ao mesmo tempo mantendo a essência, né? Perfeito. É como você cria boundaries, né, e travas que façam com que a marca se mantenha sólida, né, e consistente, mas ao mesmo tempo você tem que dar espaço tanto para criatividade quanto para localização. Isso é muito difícil, né? Assim, o que é aquele lugar que é global, de fato, e que está determinado, está travado, todo mundo tem que trabalhar igual, que são os valores da marca, o DNA, a essência, mas o que é aquilo que o marketing local pode, né, tem aquele, dar o seu sabor, né, ou dar o seu flavor local, que é super relevante, porque senão você não conecta, né, localmente. Então, são desafios. Mas para ela ter tamanha representatividade lá fora, ser tão lembrada como um produto brasileiro, a essência dela, essa coisa brasileira, esses valores que você disse, são o que realçam, imagino, né? E daí o marketing local dá um tempero. O que são esses valores? Como é que você descreveria essas coisas que representam tão bem a Havaianas? Bem o brasileiro, tá. A primeira delas é a leveza. A gente trata da leveza com um cuidado especial, assim. É a leveza de olhar a vida, da forma que a gente encara a vida, da forma que a gente tem relações, da forma que a gente se conecta com pessoas, com meios e tudo mais. Tem um lugar muito de um humor brasileiro que é um pouco mais, não é escrachado, não é de você chorar de rir, mas tem
tem um humor no fundo, o brasileiro tem esse lugar, né? A gente é leve, essa leveza é muito ímpar. A gente é muito acolhedor, isso também é um atributo muito forte de Havaianas, é uma das características da marca muito próprias, né? A gente é muito acolhedor como povo, né? Muito, você abre o braço mesmo, você recebe quem quer que seja, você valoriza as diferenças, né? Você tá aberto para o mundo. Então, talvez essas sejam as maiores características, assim, que a gente valoriza muito, desde o produto até a marca, até, né, imagem e ir pra frente, assim. Eu estava conversando com você, inclusive, agora há pouco, que você deu depoimento uma matéria que a gente fez no Estadão recentemente sobre Brasil Core, como o Brasil tá bombando lá fora, né? Essas ondas vêm e vão, mas parece que agora tá muito forte. Enfim, juntou, sei lá, o João Fonseca no passado, com o Fernanda Torres, com o Oscar. É isso mesmo. Você acha que tá mais forte agora? Acho. E eu concordo com você. Acho que são ondas, mas é isso. Eu acho que algumas dessas, exatamente das questões que você colocou, sejam artistas, influenciadores, moda, jogadores, esportes, né? Música tem um papel super fundamental também. Às vezes eles entram na cultura de uma forma muito única, e para representar a nossa visão como povo, né? E ela pega essa onda. Então, eu sinto uma onda crescente do Brasil core, do Brasil muito em alta no mundo, e acaba ajudando muito a gente. O valor, eu acho que a grande beleza de Havaianas é que na nossa visão, no nosso olhar, a Havaianas é maior do que o Brasil, né? Assim, ela tem um componente de marca, eu quero dizer, que a gente pensa maior, né? Ela fala de alguma coisa que é relevante como valor de sociedade, qualquer sociedade. Mas o componente Brasil é uma parte fundamental da marca, né? Caminha lado a lado, é a personalidade dela, é como ela se comporta e tudo mais. Então toda vez que tem ondas como essa, pra gente é muito legal, né? Assim, então, a Europa, por exemplo, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Argentina, Austrália, são lugares onde a história toda do Brasil tem mais voz ainda, mais conexão. Então, cada vez que você coloca, né, ser uma marca brasileira, traz tanto atributo, né, tanta visão, e é muito aspiracional para estes países em especial. Eu não vou falar uma coisa completamente aleatória agora, mas você falou e eu me lembrei. A gente foi viajar, eu acho que há 2 anos, com a minha família, e eu e meu filho temos passaporte lituano, né? Porque somos lisauskas, temos, e facilita na hora de você entrar na Europa e tal. E meu marido, passaporte brasileiro, ia sempre com a gente. Toda vez que viam o passaporte brasileiro do meu marido, eles davam um sorriso. Quando eles olhavam pro nosso passaporte lituano, aí a gente ficava assim, meu filho, mas a gente também é brasileiro, sorri pra gente. A gente também tem uma história. Tem esse borogodó, né? Tem, a gente chama de ginga lá, e você matou, assim, porque pra mim a parte, né, chave dessa história é essa ginga, né, a gente tem um tempero social, principalmente, que é muito único, né, e é isso, e principalmente esses países, eles têm uma ligação com isso que é muito, muito legal, e alavanca Havaianas, com certeza, né? Leva a Havaianas daí para outro lugar. Mas Fê, faz pra gente uma linha do tempo. Como é que foi essa expansão de Havaianas fora do Brasil? Tá. Porque antigamente a gente tinha que levar Havaianas de presente para os amigos, né? Que moravam foi fora. Foi o seu caso. Que foi o meu caso, eu contei aqui em off, mas eu acho que eu vou contar. Aquela coisa de ir pra Europa, eu tinha uma amiga que estava mochilando há 1 ano e fui encontrar com ela. Ela falou assim pra mim, traz Havaianas pra mim. Porque aqui eles piram, eu consigo vender por não sei quantos euros na época e eu consigo me segurar por mais não sei quantos meses. Calma aí, então a história tem entranhas. Ela tem. Não foi só pra sua amiga que você levou. Você foi fazer um comércio. Exatamente. Não. Eu fui encontrar com uma amiga que estava mochilando e a gente pergunta, você quer que eu leve alguma coisa, né? Sim, ela cordialidade. Ela falou, me traz, sei lá, 10, eu acho que 10 pares de Havaianas, porque aqui eles pagam, eu não lembro, foi nos anos 2000, não sei quantos euros por cada par. E ela falou, valorizado. Hoje é 30, hoje são 30 euros. E então, aí ela falou, e isso me ajuda a continuar mochilando. Ela precisava de dinheiro, né? Mochileiro tá sempre pobre, né? Por isso que eu te pergunto, agora a gente vai pra Europa e a gente vê lojas das Havaianas e a gente fica super orgulhoso e fala, olha, uma marca brasileira, tem, né, essa coisa de orgulho nacional que a gente falou aqui no começo, né? Isso. Quando é que foi que rolou essa expansão e por quê? Virada, né? Então, assim, a marca tem 60 anos, tá? Um pouquinho mais de 60 anos.
Ou seja, é uma marca, né, bastante tradicional, né, do repertório. E, na verdade, para mim, essa é uma parte da história que eu acho mais bonita. Lá atrás, a marca fez parte da cesta básica do brasileiro, junto com arroz, feijão, né? Então ela fazia parte da cesta básica do brasileiro. Então ela nasceu muito com um lugar absolutamente funcional. Eu tô falando do ponto de vista de marketing, né? No recorte de marketing, era o Chico Anísio com as tiras que não soltam, não dão cheiro, né? E não deformam. Então... Que eram bem simples, não tinha essa coisa de ilustração que tem hoje. Exatamente. Poucas cores. Exatamente. Poucas cores. Era um modelo que a gente chama de tradicional, que era aquela que é branca em cima e tem preto e azul. Exatamente. Azul ou preta. Eu tenho uma dessas. Exatamente. Tá super em alta, inclusive agora. Vintage, é super vintage, cool. E então, ela começa nesse lugar. Os surfistas cariocas, principalmente, começaram a inverter as Havaianas para usar o azul para cima. Sim. Então foi o primeiro momento que a Havaianas ouviu o consumidor de fato. Pensa que não estamos falando de um período sem internet. Eles customizavam, né? Eles soltavam as tiras, viravam. Colocava a parte de baixo, que era colorida, pra cima. Perfeito. Que eu já fiz isso. De baixo pra cima, colocava a tira e ficava da mesma cor. Ela ficava um azul ou preta. E o branco ficava pra baixo. E o branco ficava pra baixo. Então aí, pra mim, já tem duas belezas, né? Assim, tem um senso de comunidade que é muito legal, né, assim, essa conexão entre as pessoas, eram os surfistas cariocas, anos 70, e aquela coisa super legal. E daí a marca abraça esse movimento, fala, olha, peraí, então, se as pessoas querem essa história de cores, vamos trazer cores sólidas, né? Que é o completo inteiro com cor. Então a gente lança uma linha que é chamada Top, que é isso, ela tem cor inteira, ela é uma das nossas linhas mais famosas até hoje e tudo mais. Então a gente começa nessa abrindo um pouco mais as linhas e ouvindo o consumidor, pegando, conectando, né, com o que estava acontecendo na cultura, né, e no país. E daí tem toda essa possibilidade de expansão, é um pouco mais para frente, global. A empresa, né, naquele momento, e o time muito incrível, né, eles veem essa possibilidade de começar a exportar esse lugar para o mundo, né, então eles abrem uma área muito de exportação mesmo, era menos uma construção de marca e mais uma exportação que eles começam a ver. Mesmo, comércio exterior, eles veem essa grande oportunidade da marca estar em vários lugares do mundo. O primeiro lugar que adota muito é a Europa, mas até exportar pela não a loja própria, exportar não a loja própria, o produto em si. Uhum. Exatamente. E na maioria era via distribuidor, através do canal de varejo B2B mesmo. Então a gente entrava, vendia nos canais. Algumas lojas já apareceram, começaram a surgir, mas muito menos, né? Loja própria e esse momento é muito importante para a marca, porque eles veem dupla conexão para a gente, né? Por um lado, ele começa a criar com a marca uma conexão para a Europa. E a Europa transforma ela num ícone da moda. De moda, fashion, de lifestyle. De olhar e falar, caramba, é aquela sandália, chinelo brasileiro. Super premium, aquele brasileiro, super premium. E bem conectada com moda mesmo, nos catwalks, nos desfiles de coisas mais, né, das marcas mais legais. E tem uma história também, se me corrija se eu estiver errado, que a principal concorrente era uma fábrica chinesa que não tinha a mesma qualidade. Né, que era uma coisa produzida na Ásia, tal, que soltava fácil, que as pessoas não gostavam, e a Havaianas, ela se sobressaiu nisso, né? Eu não sabia dessa parte. Olha que interessante, eu vou até pesquisar. Parece não sabia. Que tinha já uma concorrente lá na Europa, você tá falando. O principal flip-flop internacional era uma marca asiática, enfim. Porque a China estava sempre, obviamente, de olho no que... E você sabe que surge, na verdade, a inspiração, eu pulei essa parte da história, mas a inspiração são os chinelos japoneses que chamavam Zori, aqueles que eram de palha, né? Então, quando a gente traz, vem muito daí. Então, portanto, eu tô corroborando o ponto de que a inspiração vem muito da Ásia, né? É um lugar onde flip-flop, chinelos, essa categoria toda tem muita maturidade, né? Performa muito bem. E então, essa é um duplo movimento, porque a gente começa a crescer na Europa, bem nesse lugar mais premium, de marca bacana, cool, visão super conectada com a moda e tudo mais. E daí acontece a Copa de 98.
E esse é um momento icônico pra gente também, porque a gente manda pra Copa um monte de chinelos com a bandeira do Brasil para a Copa. E a gente perde a Copa. Mas o chinelo vira uma febre. As pessoas queriam o da bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil era na tira? É na tira, uma família que a gente chama até hoje, é super famosa pra gente, chama Família Brasil. Ela é uma das famílias mais vendidas no mundo todo, aqui no Brasil inclusive, mas na Europa é a mais vendida. Então ela passou a ser muito reconhecida como Havaianas. Então ela descolou da derrota na Copa e ela descolou, exatamente. Ela foi vitoriosa. Ela foi totalmente vitoriosa. O time do Brasil é que não foi. Exatamente. Foi a Copa da França, né? A Copa da França, de 98. Então a gente perde a Copa, a gente ia trazer os produtos de volta. Então era, manda pra casa todo esse produto que tem a bandeira do Brasil. Não, os europeus ficaram loucos, eles queriam a da bandeira do Brasil. O Brasil tava muito em alta, vocês lembram, nessa mesma linha do que você falou, né, de sempre essas ondas, o Brasil tava muito em alta nesse momento, e foi uma explosão, assim. Então, esse é o auge, por isso que é uma dupla, é uma combinação muito potente pra gente, né, uma combinação de o Brasil muito em alta, tá em crescimento, a gente tem um produto que encaixa lá muito bem, a partir de um fracasso, né, que é muito legal, e ela sendo construída através da moda, então é muito potente pra gente, né, assim, a partir daí vem uma fase, principalmente para o marketing, muito mais emocional, para o mundo, né, para o mundo de marketing, muito mais emocional, em que a gente fala de valores mesmo, né, as marcas se comportam de forma que conectam com as pessoas num âmbito muito mais emocional do que aquele momento funcional, né. Enfim, então é isso. E daí a gente começa a expandir para esse lugar mais modal. Então traz prints diferentes, modelos diferentes, shapes diferentes, mais conectados na moda, com tendências, né, com esse frescor de sempre trazer novidade e tudo mais. E é isso, essa é a nossa jornada. Temos muito para entregar para frente. Mafê, e falando em Copa do Mundo, internacionalização da marca ainda mais um pouco, foi um sucesso também nas Olimpíadas do ano passado, também, em Paris, né? Teve uma flagship lá em Champs-Élysées, que foi super disputada. Comente um pouco como é que foi essa experiência de vocês voltarem para esse lugar, né? Olha, as Olimpíadas pra gente, elas entram muito como representação do Brasil, naquela linha do que a gente tá falando, né? Eu tô dizendo isso porque a Havaianas não é uma marca de performance, ela não entra nos esportes como performance, mas tem ali nas Olimpíadas uma vibração dos países, da conexão dos povos, do Brasil tá tão conectado, de mostrar o Brasil pro mundo, que é muito potente pra gente. Então a gente entra nas Olimpíadas, até a gente fez uma estratégia um pouco diferente do Brasil e do mundo, né? Então o Brasil tinha, até porque as Olimpíadas aconteciam lá, então o Brasil tinha muito de conteúdo, de cobertura, né? Mas dando o que falar, enquanto lá a estratégia foi ter de fato um lugar, né, que a gente pudesse receber e fazer as pessoas viverem o Brasil de uma forma muito diferente. Então a gente abriu uma loja era uma loja pop-up que ficou durante todo o verão, na verdade ela foi maior do que as Olimpíadas, na Champs-Élysées, então era um lugar muito Começou icônico. Antes e terminou depois? Começou antes e terminou depois, exatamente. Um lugar super icônico, em que era uma loja, mas era uma grande experiência de Havaianas, então todos os dias as pessoas que passavam por lá tinham shows brasileiros, comidas, bebidas, né, histórias, eram grandes, tinham dias de festa, eram grandes acontecimentos, happenings mesmo, né, para as pessoas viverem o que é a nossa cultura, a nossa vibe, nossa energia. Um monte de gente bacana passou por lá, embaixadoras da marca, Sabrina Sato, teve lá, eles ficaram malucos, meu time lá ficou louco, falou, como que a gente não conhece a Sabrina, né, assim, amavam a energia, né, a conexão dela com a marca, então foi muito, muito especial, e eu
Eu sei que não foi sua pergunta, mas eu queria conectar, porque na sequência a gente teve Paralimpíadas, e eu acho que a Paralimpíadas é tão relevante quanto as Olimpíadas. É um momento muito especial. Eu acho que muitas marcas não patrocinam um e o outro hoje. Pra gente é fundamental ter esse alinhamento. E a gente lançou, junto nas Paralimpíadas, um produto que a gente desenhou, o meu time de designers desenhou junto com alguns atletas paralímpicos. Isso é muito legal. Foi muito especial, assim, foi um momento muito legal, não só como produto para o consumidor, que inclusive reverte uma parte da renda, da receita para o Comitê Paralímpico, mas a conexão entre eles, né, olhar cada detalhe. A gente descobriu que tem mais de 20 tipos de próteses diferentes, então que, portanto, né, a gente falava assim, todo mundo usa, mas não é todo mundo que usa, a gente precisa dar um jeito aqui para, de fato, todo mundo usar. Adaptar, né? Adaptar, exatamente. Então foi um produto adaptado para entrar em mais de 20 próteses diferentes, tinham 10 atletas paralímpicos junto com a gente. Foi muito especial, assim, o momento. Então, você falou de um, eu tô te Não, mas sabia que tava no nosso roteiro, mas uma coisa que eu não sabia, que não tava no roteiro, é que eu achava que ela foi só desenvolvida para os atletas usarem abertura da Paralimpíada. Não, ao contrário. Teve uma linha também disso. Tem uma linha disso, e você sabe, olha que interessante. Ela nasceu por este motivo, tá? Para se adaptar aos pés de pessoas que têm qualquer deficiência motora nesse lugar. E ela virou um super produto para além disso. Então, por exemplo, pessoas mais velhas que querem ter um pouco mais de estabilidade no pé, porque ela tem uma trava atrás, passaram a usar também. Então foi super interessante a resposta das pessoas. Começou nesse lugar, mas cresceu para outro espaço, assim. Pra gente foi super legal. Que legal. E quando a gente pensa nas sandálias, né, nos chinelos, esse que tem o apoio atrás, a gente vê que, se a gente vai numa loja, a gente vê que também tem outros calçados diferentes que vocês também já começaram a lançar para homens e para mulheres. Quantos, hoje, né, 2025, se a gente for numa loja, quantos modelos diferentes a gente consegue encontrar? E como é que o seu time criativo fica de olho? Porque, assim, antigamente a gente tinha um par de chinelos. E hoje em dia a gente tem um para ir para praia, um para combinar com tal roupa, um com brilho para o Réveillon. Como é que vocês fazem para olhar esse mercado e o que está disponível hoje? A pergunta é ampla e ótima, deixa eu contar. Então, assim, a gente tem algumas categorias que a gente atua. A principal mesmo, o coração da empresa e da marca é flip-flop, é chinelo. Né, assim, então é esse coração. Só dentro disso já tem vários desdobramentos, que é o que você tocou muito do ponto de vista de marketing, olhando frequência, exatamente como você tocou, né? Então, tem momentos e ocasiões que a gente abre coisas completamente diferentes, né? Então, seja mais fechado, com mais brilho, com mais salto, com um shape diferente, mais conectado com a tendência. Então, a última que a gente lançou, a gente chama de point. Vem muito daquela tendência do bico fino, que hoje é muito característica da moda, né? É um clássico que tá há muitos anos. Antes disso, era o bico quadradinho, né? E isso tudo faz com que as pessoas queiram mais do que um par, porque tenham mais ocasiões para ir frequentar, queiram combinar com outras roupas e tudo mais. Então essa é uma frente super importante e pra gente, o time de design e o time de produto, são super conectados com as altas modas, né? Tendência, moda. Então eles fazem várias viagens no ano. Coreia é um lugar super relevante pra gente do ponto de vista de moda. Super. Tá ditando moda no mundo inteiro, né? Dita moda, assim, de um lado muito bacana. A alta, né, o high fashion, a alta costura é um lugar onde a gente bebe muito, né, pra entender pra onde o mundo tá caminhando, do ponto de vista de cor, de shapes e tudo mais. Pra gente é essencial. Então, é um time que tá sempre muito conectado, seja através de parceiros, né, de muitos institutos e tudo mais que ajudam a gente a conectar com a cultura.
E daí, para fechar a pergunta, a gente tem mais algumas categorias que complementam o nosso portfólio. Então, hoje, a gente tem linha grande de sandálias, né? Assim, a gente chama de sandals, são rasteirinhas para o brasileiro, né? Bem aquele lugar de rasteirinhas, que é super relevante. Então, ela já abre outras ocasiões. Então, por exemplo, você vai no shopping, você anda, né? Você pós-praia, né? Você vai para mais lugares. A gente tem linha de slides, que também é hoje, né, uma frente super relevante, principalmente para os jovens. A gente está relançando, inclusive, logo mais. A gente tem uma outra linha que a gente chama de Soul Collection, que ela é fechadinha, uma alpargatas. Lembra aquela famosa alpargatas, né, que todo mundo usa, mas fechadinha. Então, tem vestuário, uma linha menor, acessórios. Então, a gente tem um complemento que faz, na nossa visão, faz com que as pessoas vivam o lifestyle em todas as ocasiões. Assim. Então... Só mais uma pergunta, deixa eu passar para você. Curiosa, assim, de consumidora mesmo, jornalista / consumidora. As cidades praianas são as maiores consumidoras do produto de vocês? Totalmente, são totalmente. Está super certa, assim. Essa é uma frente... Sabe o que a gente tem visto? Tem um movimento interessante. As cidades praianas são potência, não só de marca, né, de imagem, porque constrói e tem a relação, mas de consumo também. Mas tem uma migração, não é nenhuma migração, a gente está vendo um aumento expressivo, principalmente nas capitais, mas frente de retail, de travel retail, né? Todos os lugares, rodoviária, aeroportos, essas saídas, as pessoas têm viajado demais, né? Então, esse lugar onde você está se preparando para ir é muito potente. Portos, né, ferroviárias, rodoviárias, aeroportos, né? Isso é muito, muito potente pra gente, assim. Eu não posso esquecer minha Havaianas, não posso esquecer de presentear alguém. Eu tô levando pra alguém, eu não posso esquecer, né? Assim, o turismo principalmente de praia, né, de verão pro hemisfério norte que desce, é muito forte, né? E ficou acelerado ainda mais depois da pandemia. Né? Sim, as pessoas estão com aquela ressaca de ficar em casa. Exatamente. Vocês fizeram uma campanha recentemente com a assinatura Tira o Pé, que celebra essa atmosfera despojada da Havaianas, e na campanha participa o casal mais invejado do Brasil, mais desejado talvez. Né? Vamos ver um clipe aqui, Carlos? 5 minutos, pá. Te acordei? Não, é que quando eu tô muito acelerada, eu boto minha Havaianas e me teletransporto pra uma praia com meu namorado. Quer tentar? E funciona? Ué, experimenta. Oi, Diogo. Nossa, que bronze. Camila, tá louca? Louco é você. Para. Ei, ó. Acabou. Se teletransporta pra lá. Tira o pé. Vai de Ele nem precisou aparecer, né? tinha voltinha com ele, exato. Na verdade, tinha um outro filme com ele, exato. E é exatamente o oposto, né? O pessoal ali estressado na produção e tal. Daí o Diogo tá lá descansando. Pô, Diogo, não sabia que você tava dormindo. Não, tô aqui relaxando com a minha Havaianas, pensando na minha namorada. É a mesma coisa, só que eu... E os meninos também querem ela, obviamente. Né? É isso mesmo. E sempre com essa pegada de bom humor, que foi uma coisa que você falou anteriormente, né? O Mafê, como é que... Esse é um ativo da marca muito valioso, né? Deve vir no brand book do Rui Porto, por exemplo. Total. Me conta tá um lá. pouco disso. É isso mesmo. Eu acho que tem algumas peças aqui que são interessantes pra gente citar. A primeira é a seguinte: a Havaianas trabalha muito com o Brasil, e isso é muito único daqui, nesse olhar de identificação. Esse olho no olho do consumidor de eu sei o que você faz, essa brincadeira, essa coisa da resposta de... E que, inclusive, tira sarro normalmente do artista, que é muito legal, né? Ele põe o artista pra baixo do jeito de todo mundo, né? Assim, que eu acho muito único de Havaianas. Tem uma outra campanha de vocês que são várias dinâmicas na praia, né? E a praia é o lugar mais democrático, né? Onde tá artista, onde tá pobre, onde tá rico. Todo mundo é igual, né? Todo mundo tá junto e todo mundo é igual. E todo mundo usa Havaianas, então pra gente funciona. Então eu acho que começa nesse lugar, né, e por isso que são campanhas muito características, né, da marca. Passa pelo humor, que é isso, assim, eu acho que é uma característica muito marcante da gente,
como povo e da marca como forma de se conectar com as pessoas, né? Ela tem essa leveza, né, de levar uma risadinha, uma ironia, uma história que é muito única. E a terceira é isso, esse reforço você falou tudo, né? Esse reforço desse lugar nosso que é mais relaxado, né? Que é mais leve, que olha a vida com um pouco mais de leveza, né? Que cuida mais da jornada do que do fim, né? Assim, sabe aproveitar os momentos, né? E tem essas pausas, esses momentos de curtir o que é. A gente ouve muito, a gente ouvia muito, né? E esse é um insight de produto que a gente ouve do consumidor, que é, pô, eu não consigo correr quando eu tô de Havaianas, então eu vou no meu passo, eu vou de forma que eu consigo. Então, curtir a jornada é muito brasileiro, né? É muito característico da forma que a gente encara a vida, né? Então é isso, essa representação é super... Que também foi tema de uma comunicação recente com o Paulo Vieira, né? Também Vários conteúdos com ele, exatamente, né? Exatamente. Sabe que a gente até fez uma pesquisa com o Datafolha, né? Essa daí, para mostrar, e foi muito, muito divertido, porque era para mostrar quanto % da população se sente mais relaxado quando põe Havaianas. Então, era uma pesquisa real, né? Super, com dado estatístico, né? Com relevância estatística, com dado, para mostrar que quando você tá com Havaianas, você fica nesse estado, que é bem característico nosso, né? Assim, então é super bacana, né? Esse olhar da marca. Tem muito a ver com a gente. Mafê, você deu um spoiler pra gente de campanha. Tem algum de produto? Alguma coisa que vocês vão lançar? Tem. Então a gente acabou de lançar, super, super recente, ainda vai começar a pegar pressão e, portanto, é muito novo mesmo, uma nova linha chamada Candy Pop. É uma linha mais street, mais bold, ela tem um formato super diferente, muito inspirada na Ásia, né, na forma que eles estão usando na Ásia. E é engraçado, esse consumidor tá indo muito além da praia, né, para além da praia. Então tá vivendo com o chinelo em outras ocasiões. Olha só, cariocas, né? Cariocas, olha o que tá estão na cara. fazendo. É um maxi conforto, então você vai ver que tem, né, o conforto para essa categoria tem um papel muito importante, cada vez mais, ainda mais depois da pandemia, né? O super conforto, o extra conforto ficou muito grande, essa coisa de abraçar o pé. Então tá tão legal, são essas cores super vibrantes e tal. Então a gente tá lançando agora, assim, é o momento. Mas flip-flop, chinelo? São os dois, chinelo e slides, né? Então os dois, é quase uma é mais sandália e o outro é mais chinelo mesmo. Ainda estão nessa categoria, tá lá, mas ela é bem diferente, assim. E eles lá na Ásia estão usando isso no dia a dia, para sair, para... Super, tem uma coisa muito de ir pra rua mesmo, né? Para além da praia. É isso que eu estava contando, né? O conforto tomou muito conta da categoria. Depois da pandemia, é muito difícil a gente pôr salto, né? Assim, tem sido cada vez mais, né? A gente viu essa aceitação social, primeiro dos tênis, depois agora, né, dos chinelos, sandalinhas e tudo mais. Então, tem sido mais difícil. O extra conforto ainda é super buscado, né? Tá super em alta. Então, essa é um lançamento nosso para responder essa tendência. E eu acho que vai ser um sucesso. Então, isso é uma observação de tendência que vocês estão trazendo. É super, super forte fora do Brasil. Né? E a tem gente que começar em São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo, se a gente vai de chinelo no shopping, as pessoas olham assim pra gente. Mais difícil. Agora a gente tem que ampliar essas ocasiões, né? Vai ser mais fácil, é verdade. Eu lembrei que em 2021, quando a gente começou a ter um pouquinho de volta à normalidade, sim. Meu pé não encaixava no meu sapato. Aconteceu com muita gente. Muita gente. Eu passei a pandemia inteira de Havaianas. Que coisa. Exato. Ô Mafê, vamos falar um pouquinho agora sobre sua trajetória pessoal e profissional e como essas coisas se cruzam na sua jornada. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco como veio esse convite para Havaianas depois de 10 anos, né, de quase Skol. 15, um pouco mais, de Ambev. De Ambev foi quase 15. Então, assim, como é que veio esse convite? Como é que foi esse desafio? Conta um pouco desse começo aí na Havaianas. Olha, foi muito especial, assim,
É engraçado, porque a Havaianas sempre foi uma marca que eu me conectei muito como pessoa, como consumidora. Eu não sou carioca, eu sou paulista, mas eu tenho uma alma carioca, assim. E um bronze, né? Um bronze, exato. Uma tentativa de bronze sempre mais nesse lugar. Então eu sempre tive essa conexão pessoal mesmo com a marca, né? Uma ligação. E tava muitos anos na Ambev, eu já estava na Ambev num momento... muito interessante de começar a conversar com a turma lá para ir embora do Brasil, para assumir uma marca fora. A gente passou pelo Global, Nova York, pela Argentina, o que seria interessante e tal. Então a gente estava começando a estabelecer o que ia ser meu próximo passo, né, um plano de carreira, quando eu reencontrei a Fefa, que era a vice-presidente de marketing na época, de Havaianas. A gente se reencontrou, a gente já tinha trabalhado juntas, é uma mulher, assim, especial, incrível, super inteligente, uma grande inspiração. E ela me convidou para assumir esse lugar. Ela falou, pô, a sua cara, vou te ligar para uma vaga que é a sua cara. Eu fiquei muito empolgada, porque, primeiro, né, tinha esse lugar a minha conexão com a marca, tinha essa história de tocar o mundo inteiro, de olhar a marca de uma forma global. Não é a empresa não tinha essa diretoria há tanto tempo. Essa vaga de olhar global não é muito antigo, né? A gente tocava o mundo daqui do Brasil, o Brasil era mais relevante para a empresa, então a empresa passou a ter, né, esse olhar de vamos abrir uma vice-presidência para que a gente conecte o mundo, crie consistência, construa a marca globalmente. Então a Fefa me convidou e eu achei que era um momento, que era a hora, que era uma virada. A Ambev foi muito importante na minha carreira, assim, eu tenho uma conexão muito grande com as pessoas de lá. Eu sou... a Ambev criou um alumni, um grupo de ex-sócios. Eu sou do board desse alumni, então eu tenho uma conexão mensal com a empresa mesmo, com a alta liderança de lá. A gente é super unido, conectado, a gente tem, né, formou muito dos meus valores, meu caráter, meu olhar como profissional e pessoa, mas eu achei que estava na hora, que seria legal, e tem sido muito, muito especial, assim, né, essa vertente, construir o Brasil no mundo, tá sendo muito legal. Você, como diretora global, tem que voltar a ativar, então, o seu Instagram de viagens. Ela tem um Instagram de dicas de viagem. Como chama? Off Travel Guide. Off Travel Guide. É lindo, cheio de fotos ali. Sim. Inspiracionais, assim, umas coisas... Por isso que ela falou que era sua cara a vaga, né? Olha só, não, então ela já adorava, eu curtia muito, sempre... eu adoro viajar, adorava sempre, e eu e o meu marido, a gente gostava daquelas coisas que não eram óbvias. A gente gostava de ir no achado que ninguém muito sabia, de um hotel que era uma descoberta, um restaurante meio plano B, assim, né? E daí a gente começou a um dia postar, e começamos a postar, e de repente, uns amigos gostando, o outro postava pro outro, e de repente, em algum momento, a gente chegou em 100 mil seguidores. Eu falei, que é isso? Um dia eu acordei e falei, agora eu sou influenciadora também, né? Não, e ganhei coisas a partir daí. Chegaram, né, recebidos. Exatamente, chegaram recebidos, ganhei coisas, viagens e tal. Mas pô, eu acho que quando você quer fazer de verdade, tem que se dedicar. Sim, então, é uma profissão. Era uma profissão, né? Assim, então, pra mim, era mais um hobby de alguns momentos. E, Mafê, como é que foi essa sua trajetória como mulher, né? A gente sabe que muitas vezes é uma trajetória mais difícil, os dados mostram que ganhamos menos que os homens, que muitas vezes ocupam posições semelhantes à nossa, tem a questão da maternidade, que muitas vezes não somos promovidas, não somos consideradas para vaga. Como é que foi essa sua trajetória? Você falou que tem uma filha, né? Tem. Como é que foi essa sua trajetória, né, num mundo corporativo e tão disputado e muitas vezes tão masculino? Não foi fácil, né? Acho que como para a grande maioria das mulheres, mas sabe, eu acho que eu tive uma grande sorte, assim, eu tive um apoio de muitas outras mulheres e de homens também, né? Eu acho que eles... e talvez o terceiro componente tenha sido garra. Ir lá, falar, colocar meus pontos, discutir, buscar mais... eu acho que o mundo vê a gente de uma forma como você está colocando, mas eu acho que eu sempre tive
a força de não ver, né? Então eu ia para a mesma tentativa. De né? não duvidar. De não duvidar, né? E de tentar entender. Eu acho que a Ambev soube valorizar muito bem a meritocracia nesse lugar, né? Eu sabia que quando eu fazia coisas que eram acima da média, não importa quem é a média, né? Elas eram valorizadas, né? Elas foram valorizadas. E eu acho que a tentativa hoje, nessa linha de mulher, é fazer o mesmo com outras garotas, né? Abrir espaço. Você tem essa Dar preocupação? vertente muito forte, muito forte. Mas eu acho que essa é uma consciência muito grande de toda a liderança feminina, assim, principalmente. Eu vejo isso muito espalhado. Não acho que é exclusivo meu, muito pelo contrário, né? Eu acho que essa consciência, até aquela coisa meio, você quer que as pessoas tenham mais facilidade, vivam menos o que você passou, né? Enfim, eu até olho pra cima e acho que tiveram mulheres que tiveram períodos muito piores, né? Assim, acho que hoje também tem uma história muito interessante, que é as pessoas verem o valor da diversidade, né? O valor do ponto de vista de inovação, de criatividade, ter todo mundo igual, faz com que o mundo, a empresa e tudo mais, os produtos, né, e a forma de ir para o mercado se mantenha igual. Mas né? tem gente questionando essa diversidade. A gente vê esse backlash rolando no mundo, né? De falar, não, isso é o wokeísmo, né? Não. As big techs lá com a energia masculina. Né? Pelo amor de Deus. Você acha que isso pode colar ou você acha que não? Que esses resultados estão vindo e eu são não tenho dúvida, eu acho relevantes? que o mundo já andou nesse sentido, né? Assim, quando você tem equipes diversas, né, e daí de tudo eu tô dizendo, né, de sexo, gênero, orientação, religião, background, história, crescimento, cidade, país demográfico, tudo, né, assim, você tem visões muito diferentes, e principalmente para o marketing, isso é essencial, né, várias pesquisas mostram que 80% do consumo acontece através da mulher, ou parte, pelo menos, né, da mulher. Então assim, essa representação do consumidor, ainda mais na categoria que eu tô hoje, né, na moda, em todo esse lugar, é super relevante, né, então assim, eu não sinto essa dúvida na Alpa, muito pelo contrário, a Alpargatas, né, tem certeza desse lugar, desse valor, a gente tem um monte de metas interessantes nesse sentido e estamos, né, super na frente em várias outras, né, meu time é super plural, e é isso, eu acho que não é simples, mas é uma andada, é uma evolução. Você consegue se lembrar de alguma coisa que esse time tão diverso acendeu uma luz em alguma campanha, em algum produto? Por conta da diversidade, veio uma boa ideia. Olha, eu acho que diariamente a gente tem insights muito diferentes, assim, as pessoas, a gente tem muito um debate, tanto de produto quanto de marca e tudo mais, então eu vou dar um exemplo, né, a gente tem hoje um comitê de conselho de marketing, tá? Que leva todas as regiões em consideração. Hoje eu tenho essa história das regiões, é tão relevante hoje para mim, porque vai além do seu background. Quer dizer que é o seguinte, quando eu falo com a turma de Hong Kong, da Ásia, eles não entendem a piada do mesmo jeito que eu entendo, ou que a Europa entende. Então essa fluidez e esse entendimento de, olha, você entendeu essa piada do mesmo jeito que a gente, é quase, esse comitê é mensal, mas essa troca é quase diária, né, porque são muitos insights de coisas que, assim, aqui não funciona assim, né, aqui isso daqui não funciona, as pessoas não vão entender desse mesmo jeito. E isso evita aquelas crises que a gente tem todas, exatamente. De muitas vezes de ver uma propaganda e a gente vê na rede social, caramba, não tinha uma mulher, não tinha um homem, não tinha um negro para falar, escuta, isso aqui vai dar problema. Isso aqui né? vai dar problema. Se você pensou de outro jeito, se você viu que essa frase pode ser... eu me lembro de uma específica, em algum momento a gente estava usando uma frase em inglês, que os americanos falaram, olha, isso daqui, vocês fizeram a tradução literal, mas aqui a expressão é diferente, não funciona. Então tem muito, a própria né? acessibilidade que vocês tiveram com o PCD na época da Paralimpíada. Total. Super, super relevante. Então eu acho que essa abertura, esse abraço, e que, vou te falar, não tá isento do risco. Claro. Né? Ele segue. Mas minimiza, né? Quando você reconhece que essas diferenças existem, Exato. são relevantes, né? Perfeito.
E eu acho que desse outro lado, eu acho que a evolução do marketing e também que as mulheres trazem essa sensibilidade, essa empatia que é legal, porque é o seguinte, você não está isento do risco. Para mim, a crise não está no antes, está na forma que você vai lidar com ela. Verdade. Isso que eu acho fundamental. Né? Porque para mim uma coisa é, você pode errar. Eu sinto hoje um consumidor muito mais aberto para você ter errado. Mas como é que você vai agir a partir do erro? Você tem que pensar, né? a crise vai existir. Quando ela existir, como é que eu vou agir? Exatamente. Né? Eu me lembro, engraçado, eu não me lembro de nenhuma de Havaianas, mas eu me lembro de uma de Skol que pra mim foi muito marcante. Eu tava assumindo Skol. E foi marcante pra sociedade, assim, né? Teve eco. Eu sei qual que você vai falar. Você sabe o que eu vou falar? Deixa ela falar. Exatamente. Não, mas exatamente. Vai que fosse outra, né? Não, você sabe. Foi histórica. Foi histórica. Foi histórica. Eu tava assumindo Skol, tava entrando pra né, voltar a tocar a marca. E a gente tinha uma campanha, olha como as coisas são engraçadas. A marca tinha um posicionamento de living life to the fullest, né? De viver a vida ao máximo, se entregar à vida. E a gente fez uma campanha de carnaval. Que era Deixa o Não em Casa. 2014, se eu não me engano, 2013. Sabe que eu não me lembro o ano? Eu acho que era por aí. E eu tava voltando e assim, começou dia 1 da campanha. Dia 1, era assim, Deixa o Não em Casa. Todas as mulheres falaram, como é? E não tem uma mulher nessa marca. Eu falei, não só tem, como eu sou a diretora dessa marca. Tô chegando e eu vi. Mas a gente tava tão apegado. E essa é uma história importante também. Eu acho que me abriu muitos olhos para pessoas para além que estão ali no trabalho. Né? Porque a gente tava tão ali dentro do nosso posicionamento, o que a marca representa, qual é a mensagem e tal, que passou, literalmente passou, né? E o espírito do tempo tava mudando. Né? E assim, num momento de carnaval, de assim, peraí, não. Até ali eu acho que era normal cerveja fazer campanha sexualizada de mulher. Até ali era normal. Sim, porque o mundo mudou muito na última década, né? Se você olhar ali na lupa, exatamente. Né? A gente teve Chega de Fio-Fio, Não é Não, a gente teve, né, várias... Muitas. Exatamente. Mas, e é isso, eu acho que a forma que Skol respondeu foi muito legal. Porque foi assim, não, peraí, a gente tinha a intenção, o olhar era esse, mas se tá pegando aqui, vocês estão mais do que certas, tira o outdoor, para tudo. Vocês né? pararam a campanha. Na hora. Se não me engano, vocês chamaram as meninas que começaram. Foi isso mesmo, era um coletivo, a gente chamou para conversar, ouviu e tal. Então eu acho que a beleza, né, e uma Ambev em transformação, né, muito interessante assim o momento. Então, eu acho que a beleza dessa resposta... foi marcante para mudar a comunicação de cerveja da categoria, eu acho. E o consumidor também, ele reconhece quando você erra e fala, caramba, errei. Eu também acho. Mas ele fica batendo na tecla se você insistir no erro, né? Então, eu também, por isso, eu acho que a resposta para isso é muito importante, né? As marcas têm que estar muito conectadas. O mundo, para mim, a principal mudança do mundo é essa. Você tinha uma comunicação unilateral, você soltava o que você queria, né? E não ouvia mais. E agora é uma via de mão dupla. Então, portanto, você tem que ouvir, responder, estar conectado, falar, peraí, mas então eu errei, né? Então vamos aqui ajustar, né? Então, porque agora já tem a rede social que faz essa volta ser muito forte, muito, né? Potente. Todo mundo falando ao mesmo tempo. O social listening, né? Você tem que estar ali o tempo todo conectado na veia da população. Exatamente. Então, enfim, então é isso. Eu acho que essa ouvir é importante e como responder mais ainda, né? Falando em ouvir, Mafê, vocês recentemente fizeram, que tem tudo a ver com essa conversa, fizeram um projeto muito bacana dentro da plataforma Pride. Isso. Que é uma pesquisa a pesquisa do orgulho, em parceria com a ONG All Out, que trouxe alguns dados muito interessantes sobre o público LGBTIA+. Me fala um pouco desse estudo, né? O que ele trouxe de informação para vocês. E também tem uma coisa propositiva da marca, né? Em reversão de valor, tal. Conta um pouco pra gente o que foi. Então é assim, a gente tem uma linha Pride no portfólio da marca. Ela não entra de tempos em tempos, ela se mantém dentro do portfólio da marca e ela reverte 7% do faturamento para a All Out, que é uma instituição do mundo inteiro que cuida dos direitos LGBTQIA+. Então, super, super bacana, a frente toda muito potente, muito legal, e daí durante um dos anos, um dos meses, né, do orgulho, a gente lançou uma pesquisa, muito porque
partia de um insight muito bacana da comunidade, que falava, poxa, quando você não tem número e não sabe medir, é muito difícil você ser representado. Se você não dá voz para esse número, assim, tá bom, mas a gente tá falando do quê? Quem são? Quantos? Aonde? Como que isso fica na população e tudo mais e tal. Então a gente fez uma pesquisa junto com eles para entender um pouco disso, né? Qual é o tamanho, qual é o percentual, como se comporta, o que acontece, para dar luz para essa comunidade. Então, foi super legal ao passo de que muitas marcas, muitas empresas passaram a usar a pesquisa como algo oficial mesmo, né? Era uma pesquisa com Datafolha super embasada, um monte de pessoas, né? Recente, assim, 2023? Sim, não, super recente, então foi um motivo de orgulho. É uma história que faz a diferença mesmo, né, na comunidade. Que legal. Bom, eu queria agradecer muito você, Maria Fernanda Albuquerque, que é VP Global de Marketing da Havaianas. Foi um prazer conversar com você. Obrigada por ter contado suas histórias, se aberto aqui pra gente, né, Igor? É isso aí, obrigado, Mafê, por ter vindo. Super obrigada pelo convite, foi um prazer. Grandes nosso. Histórias, me senti em casa. Bom, obrigada a você também que acompanhou aqui mais um episódio do Talks com a gente. A gente se vê semana que vem com mais uma liderança feminina, falando um pouco sobre sua carreira, desafios e tendências. Obrigada, até a próxima.